Todos bem-vindos, essa é uma aula da disciplina de materiais metálicos e o tema da aula de hoje é tratamentos superficiais. Os tratamentos superficiais, eles surgem da necessidade que nem sempre é necessário ter dureza no núcleo das peças. Algumas aplicações a dureza superficial é mais importante do que nas camadas mais interiores. E também esses métodos de endurecimento superficial são mais econômicos do que um tratamento térmico por completo sem necessidade. Então, o objetivo dos tratamentos térmicos superficiais é realçar propriedades de superfície para atender requisitos específicos, enquanto o interior da peça deve de manter as suas propriedades estruturais e originais. Então, um tratamento superficial normalmente são as têmperas. Elas possibilitam o endurecimento somente devido ao aquecimento localizado da superfície, induzindo uma transformação de fase. Como é que é possível isso? Por chama, por indução, por feixe de elétrons e por laser. Já os tratamentos termoquímicos envolvem alterações na composição da camada superficial, seja cementação, que é o aumento do carbono superficial, ou nitretação, que é o aumento do nível de nitrogênio superficial. Também pode ter carbonitretação e boretação, que são tratamentos termoquímicos um pouco inovadores. Então, a têmpera superficial ela consiste em aquecer a superfície apenas do aço rapidamente até chegar no ponto de zona austenítica até uma certa profundidade e seguir o resfriamento rápido como uma temperatura convencional. Desse modo, somente a camada superficial na espessura que se espera ficará temperada e vai adquirir a microestrutura martensítica que a gente espera com aquele acréscimo de dureza. Abaixo dessa camada, o aço permanece com a condição original, recozido, normalizado ou até mesmo bruta de fusão. Aços mais utilizados nesse tipo de têmpera são aços com teor de carbono acima de 0,35 ou aços liga com baixos teores de elemento de liga. Têmpera superficial. O endurecimento apenas das seções críticas das peças, como os dentes de engrenagem, guias de máquinas operatrizes, os guias deslizantes de tornos, de fresas, menos risco de empenamento e fissuras durante o resfriamento, principalmente se é um resfriamento em água, utilização de aços de menor custo, como os aços ao carbono, e menor investimento em equipamentos específicos, tanto em tamanho quanto em quantidade de energia consumida para realizar esse tipo de tratamento. Então, como é que funciona a têmpera por chama? Esse é o processo mais antigo e mais utilizado. Utiliza-se uma chama de oxiacetileno e um jato de água na forma de borrifo. Então, a temperatura para atingir a zona austenítica depende normalmente do teor de carbono. Então, quanto mais baixo o teor de carbono, mais alta a temperatura. O sistema mais simples é esse dispositivo, semelhante a um torno onde as peças de seção circular uniforme serão colocadas entre as pontas do mesmo, girando a uma velocidade periférica determinada, eles vão rotacionar e a tocha de oxiacetileno e o bocal são colocados no carro. A tocha deve ser dimensionada de acordo com a área e aquecida apenas uma vez. A chama aquece a peça sucessivamente em rotação e seguindo-se imediatamente pelo resfriamento e água e assim dando a têmpera superficial por chama. O aço de têmpera por chama ele é mais adequado em aços com médio carbono, entre 0,4 e 0,6% de carbono. Quanto menor o tempo de tratamento ou de chama, menor a profundidade de penetração e a psicologia reversa é válida. Quanto maior o tempo de tratamento, maior a profundidade de penetração. Peças grandes que não cabem em fornos de tamanho reduzido também podem ser tratadas por esse tratamento. A têmpera por chama pode ser conduzida manualmente ou automatizada. Já a vantagem do equipamento automático é que ele produz resultados mais uniformes em termos de camada. A forma e o tamanho da tocha de oxiacetileno depende também da forma e do tamanho da peça que a gente deseja tratar. Aqui nós temos uma imagem que elucida os modelos construtivos para a têmpera por chama. O progressivo linear, que ele vai progredir ao longo de uma linha, o giratório ou rotativo, que é mais utilizado em peças com circunferência, e o combinado, que vai tratar, por exemplo, eixos superficialmente, ou guias lineares ou barras roscadas. Já a têmpera por indução, o calor é induzido
eletromagneticamente, mediante o emprego de uma bobina de cobre que vai envolver a peça que a gente tenta temperar por indução. Uma corrente alternada vai fluir através de um conversor ou de um gerador de corrente através do indutor, que é a bobina de trabalho, produzindo um campo magnético altamente concentrado que vai gerar o aquecimento da peça. A voltagem induzida na peça provoca um fluxo de corrente, lá das aulas de física. O aquecimento é causado pela resistência da peça ao fluxo dessa corrente induzida. Então, se utilizam correntes de alta frequência quando a gente deseja camadas finas e alternadas de têmpera por indução. Então, a espessura da camada endurecida vai depender da forma da bobina, do espaço entre a bobina e a superfície da peça, a taxa de alimentação de força, e aqui falamos em corrente em tensão, a frequência e o tempo que se deixa em aquecimento. A alta velocidade de aquecimento da superfície, ou então alta velocidade da têmpera, ajuda a evitar distorções dimensionais causadas pelas tensões internas, porque a gente está temperando a peça. O centro da peça mantém as suas propriedades iniciais, naturais. Esse fato possibilita a substituição de aços liga por aços carbono tratados por esse tipo de tratamento superficial. A têmpera superficial, por sua vez, é aplicada em aços liga somente nos casos quando se exige alta resistência mecânica no centro e dureza na superfície externa. Aqui temos várias imagens que elucidam as bobinas de indução e como é ocorrido o resfriamento da peça. Aqui temos exemplos de dentes de engrenagem temperados por indução. Percebam que esta é a camada branca ou a camada superficial que foi sujeita à têmpera, e a camada escura é aquela camada que manteve as propriedades originais intactas. O térmico superficial por feixe de elétrons ele é um processo seletivo de endurecimento, em que a superfície de uma liga de ferro endurecível é aquecida rapidamente acima da temperatura de austenitização através do bombardeamento ou colisão direta de uma corrente de elétrons acelerados. No fim do ciclo de aquecimento ou de austenitização, que é entre meio e 2,5 segundos, o fluxo de elétrons é parado para permitir que a região bombardeada resfrie, formando essa microestrutura martensítica. No tratamento térmico pelo feixe de elétrons, um feixe de elétrons altamente concentrado e com alta velocidade é utilizado nessas áreas de aquecimento que a gente seleciona. Então, o feixe de elétron é energizado pela aceleração entre um cátodo e um ânodo, como se fosse uma pilha. O feixe concentrado é controlado através de uma bobina de foco. Então, no tratamento térmico deste tipo, a energia cinética dos elétrons é transformada em aquecimento na peça devido ao impacto gerado pelos elétrons na superfície da mesma. Com a ajuda da oscilação de alta velocidade e de um controle digital e eletrônico, o feixe de elétrons pode varrer a superfície de uma forma determinada, possibilitando o endurecimento superficial de áreas muito pequenas ou muito complexas, e em peças com paredes finas ou formatos complexos, como ditos anteriormente. O tratamento térmico por laser ele é um endurecimento superficial que utiliza um feixe de laser de alta energia, que nada mais é do que a fonte de calor que vai gerar o aquecimento para a transformação de fase na superfície. Então, quando esse feixe de laser atinge a superfície, parte da energia do laser é absorvida em forma de calor. E esse calor é o que vai gerar, vamos dizer assim, energia suficiente para transformar a camada superficial do meu aço na microestrutura martensítica que eu espero através da têmpera superficial. Então, movendo o feixe de laser através da superfície do componente, um ponto na superfície nesse trajeto é aquecido rapidamente quando o feixe passa. Posterior a isso, a superfície é resfriada rapidamente e aí eu tenho o endurecimento através dessa trajetória do meu feixe laser. Então, para aços de baixo carbono, a profundidade de penetração ou de endurecibilidade do meu material é menor do que no aço médio carbono. Para formar uma camada superficial de martensita, o metal deve ser aquecido a mais ou menos 900 graus, em casos de aço liga, em até temperaturas mais altas.
Aqui temos imagens que ilustram o tratamento térmico por laser numa peça qualquer e a microestrutura da trilha da passagem do feixe de laser. Observem que na imagem à direita temos uma camada inicial mais clara e a camada escura representa a parte um pouco mais endurecida. Esta foi uma aula sobre tratamentos superficiais da disciplina de materiais metálicos em oferta não presencial. Até a próxima!